Pois é, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, concedeu agora à tarde uma entrevista coletiva falando exatamente sobre isso. Danila Bernardes estava lá, acompanhou e chega agora ao vivo de Brasília com as últimas informações então para a gente. Danila Bernardes, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também que nos acompanha. Exatamente isso, Márcia. Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, disse hoje à tarde aqui no Palácio do Planalto que a luta continua para poder retirar ainda esses produtos que estão nessa lista, que estão sendo tarifados com 40% para serem exportados para os Estados Unidos. Produtos aí que, como a gente acabou de ver na reportagem do Arles Amaro, afetam tanto a economia de Santa Catarina. Ele disse que o presidente Lula, ele está disposto a ir até Washington conversar com o presidente americano Donald Trump, que também convidou o Trump para vir ao Brasil para uma nova rodada de conversa. Mas até o momento não tem nenhuma agenda marcada, acertada com relação a esse possível encontro. O Alckmin disse que o encontro de Lula com Trump na Malásia foi aí o grande responsável por ter essa redução agora, que acaba de somar 37% de redução de produtos que estavam tarifados, que já foram tirados, então, dessa tarifa maior, dessa alíquota maior. O Ministério também trouxe os números atualizados de como que ficaram, então, as exportações do Brasil para os Estados Unidos com relação a essas tarifas. A gente vai mostrar na tela para vocês, olha só, 22% dos produtos que saem do Brasil para os Estados Unidos ainda estão tarifados com 10% mais 40% ou 40% de tarifa. 15% dos produtos que vão para os Estados Unidos estão com a tarifa de 10%. 27% estão na seção 237, que é uma seção que traz uma tarifa igual para todo mundo. Dessa forma, mantém aí a competitividade dos produtos brasileiros em relação aos de outros países. E 36% dos produtos exportados para os Estados Unidos estão aí sem a tarifa adicional. E essa lista que foi atualizada agora com esses novos produtos que estão sem o tarifaço. Alckmin disse que esses que seguem tarifados, né, como é o caso aí de vários produtos que afetam Santa Catarina, eles podem contar com medidas do Plano Brasil Soberano, que se baseia na redução do faturamento das empresas para conceder benefícios. Tem benefício aí de redução tributária e também crédito do Fundo Garantidor. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. O programa Brasil Mais Soberano, o plano continua, porque você ainda tem setores que estão atingidos pela... Não, à medida que eles forem saindo, é sempre uma proporção do faturamento. Então, é uma relação entre o faturamento que a empresa tem e o quanto ela foi atingida. As expectativas são boas, Alckmin fez questão de comemorar bastante durante essa entrevista coletiva hoje à tarde, mas lembrou e reconheceu também aí que a indústria ainda segue bastante prejudicada, como é o caso do setor moveleiro em Santa Catarina, né, e outros produtos que são exportados para os Estados Unidos, que tem uma produção muito específica, né, Márcia Dutra, para atender o mercado americano e fica difícil ser absorvido em outros mercados, em outros países. Volto com você. E ainda sobre esse assunto, importante a gente registrar aqui, né, Danila Bernardes, que a secretária de Comércio Exterior, que acompanha também toda essa movimentação de perto, inclusive esteve ao lado do vice-presidente da República, ministro Geraldo Alckmin, é catarinense. Tatiana Prazeres estava o tempo todo durante a coletiva ao lado do vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, inclusive dividiu com Danila muitos desses números, né, Danila Bernardes, que nós acabamos de dividir com vocês aqui na tela. Então, temos uma catarinense acompanhando aí de perto, minuto a minuto, toda essa negociação de governos brasileiro e americano. Agora, rapidinho, vamos mudar de assunto, Danila, antes de encerrar sua participação, para a gente falar dos nossos senadores catarinenses. Você hoje conversou com eles, tentou conversar com os três para saber como é que receberam a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do STF. Você conseguiu falar com os três senadores?
Exatamente, Márcia, é uma situação que está um pouco ainda indefinida aqui, um imbróglio, porque Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é um pouco resistente, teria dito aí que tem a preferência dele, que queria que fosse Rodrigo Pacheco que fosse indicado para essa vaga no Supremo Tribunal Federal e que ele não teria sido consultado pelo presidente Lula para essa indicação de Jorge Messias. Isso pode até dificultar um pouco a tramitação, porque o Senado tem que chancelar a indicação de Lula, né? O trâmite é o seguinte, a gente vai colocar na tela para vocês verem e entender um pouquinho também. Primeiro, o presidente da República faz a indicação, depois a Comissão de Constituição e Justiça do Senado faz uma sabatina e dá um parecer. A CCJ emite um parecer recomendando ou não a aprovação. Depois vai para a votação no plenário. Tem que receber aí pelo menos 41 votos favoráveis dos 81 senadores para ser aprovado, então, para ocupar essa vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Dos senadores de Santa Catarina, Esperidião Amin, do PP, disse que só vai se manifestar quando o assunto for pautado e que, inclusive, acha que essa questão aí envolvendo Davi Alcolumbre pode demorar a ser pautado no Senado. Jorge Seife, do PL, é contra a indicação de Jorge Messias e diz que não apenas por divergência ideológica, mas por fatos concretos que revelam o uso político da AGU, porque Jorge Messias é da Advocacia Geral da União, foi o que alegou aí o senador Jorge Seife. Ivete da Silveira, do MDB, disse que vai analisar o currículo de Jorge Messias, acompanhar as conversas com outros senadores, que também está aberta a ter uma conversa com Jorge Messias para depois definir e decidir como que vai se posicionar, como que vai votar nessa indicação. A gente vai seguir acompanhando, Márcia. Com certeza. Obrigada, Danilo. Bom fim de semana para você. Na segunda, a gente espera aqui no nosso ND Notícias